Eu, Maria Gabriele, autorizo a minha imagem no vídeo da matéria de semiologia neurológica do André Botelho. Eu, Larissa, por meio desse vídeo, deixo expressa a minha permissão para o uso da minha imagem no vídeo do aluno André Botelho. Olá, meu nome é André, sou um acadêmico de medicina do ICESP e hoje estarei aqui demonstrando como fazer um exame neurológico completo. Farei todos os testes, todos os exames e tudo aquilo que buscamos com cada teste. O primeiro teste que executaremos nesse exame neurológico é o teste do Mini-Mental do estado mental. É uma cartilha que o médico ou o aplicador vai estar com ela em mãos fazendo as perguntas para o paciente. A primeira coisa que avaliamos é a orientação espacial e temporal do paciente. A avaliação temporal, você sabe que ano estamos? 2025. E que dia da semana estamos? Quarta-feira. Perfeito. E você sabe em que país estamos? Brasil. E em que local você está? Faculdade. Perfeito. O próximo registro vai ser a evocação, eu pedir para o paciente falar algumas coisas. Então você consegue repetir as palavras pente, rua e azul? Pente, rua e azul. Perfeito. Também avaliamos a atenção e cálculo do paciente. Então, a partir do 100, começamos a pedir para o paciente subtrair 7. 100 menos 7. 93. 93 menos 7. 16. E assim perguntamos para o paciente 3 cálculos. A partir do 100, subtraindo de 7 em 7. E aí vamos aplicando alguns valores de referência, que no final vão ser somados e deve-se considerar a escolaridade do paciente. Se ele tem um nível superior, se ele não é escolarizado, se ele é analfabeto. E aí no final do exame nós obteremos uma pontuação que vai ser somada e vamos avaliar a cognição global do paciente. A próxima vai ser a evocação. Podemos pedir para o paciente falar nem aqui, nem ali, nem lá. Nem aqui, nem ali, nem lá. Perfeito. Seguir o comando em 3 estágios. Então, podemos pedir para o paciente, por exemplo, pegar um papel, dobrar e colocar sobre a mesa. São 3 comandos seguidos que o paciente vai fazer. Você pode pegar esse papel, dobrar e colocar em cima da mesa? Perfeito. Ela pegou o papel, dobrou e colocou em cima da mesa. E isso pode ser atribuído um ponto, como por exemplo, de 0 a 1. O próximo pode ser para ler uma frase e executar o que essa frase está pedindo. Você pode ler essa frase aqui e executar o que ela está pedindo? Fecha os olhos. A frase dizia feche os olhos e ela executou o movimento. E novamente será atribuída uma pontuação como de 0 a 1. Aviso espacial, na própria cartilha pode aparecer algum desenho que a gente pode pedir para o paciente demonstrar o que ele está vendo e avaliar o desenho dele. Então pode ser de 0 a 1 também. E no final do exame tem uma tabela com a pontuação de tudo aquilo que foi pedido para o paciente executar e isso vai avaliar a cognição global do paciente. Analfabetos tem que ser considerado, pode ser menor que 21, de 1 a 5 anos de escolaridade menor que 24, de 6 a 11 anos de escolaridade menor que 26 e de 12 anos de escolaridade ou mais menor que 27. Esses números menores que esses valores de referência pode considerar algum estágio de progressão de demência ou alguma dificuldade cognitiva que o paciente pode estar evoluindo. E aí, o próximo teste é o teste de coordenação. O primeiro teste é avaliado, o avaliador fica na frente do paciente, aponta um indicador e esse teste se chama index dedo-nariz, porque ele vai tentar coincidir o seu próprio dedo com o meu após tocar o seu próprio nariz. Então eu vou colocar o meu dedo na frente do paciente, pedir que você toque o seu próprio nariz e toque na ponta do meu dedo. Toque no seu nariz e na ponta do meu dedo. Toque no seu nariz e na ponta do meu dedo. Este é o primeiro teste de coordenação. O próximo, o paciente precisa estar em decúbito dorsal. Ele se chama calcanhar-joelho. O paciente precisa passar o seu calcanhar pela sua tíbia até o joelho e voltar. E isso com as duas pernas. Então pode fazer primeiro com a direita, sobe até o joelho e desce. Com a outra perna, até o joelho e desce. O próximo é o de coordenação axial. O paciente precisa cruzar os seus braços no seu próprio ombro e tentar levantar. Esse é o teste de coordenação para levantar, que se chama axial. Então você vai tentar se pôr em posição sentada e ela precisa coordenar os movimentos do abdômen com os das pernas. Se ela perdesse essa coordenação, as pernas subiriam e ela cairia. Ela teria uma descoordenação dos movimentos axiais. Agora nós vamos fazer o teste de sensibilidade. Nós vamos avaliar a sensibilidade térmica, tátil, dolorosa e vibrátil. As 3 primeiras se referem ao trato espinotálamico lá na medula e a última se refere ao cordão posterior, também na medula. Nós podemos fazer o teste tátil utilizando um algodão ou uma gase. Nós vamos passar pela pele do paciente e perguntar se ele refere à sensibilidade tátil. Então vou passar aqui, por exemplo, na testa. Você sente isso? Aqui, aqui. Nós já fizemos também uma primeira avaliação do nervo trigêmeo, mas também podemos fazer nos membros superiores, passando pelo braço. No caso, a paciente está com roupa, mas, por exemplo, eu posso subir um pouco a manga dela aqui e perguntar se ela refere sentir a sensibilidade tátil. Você consegue sentir isso? Aqui. No caso, se a paciente também estivesse com uma calça um pouco mais levantada, eu poderia passar pela perna dela e pelos pés. Essa seria a sensibilidade tátil. Agora nós vamos fazer o teste de sensibilidade dolorosa. Nós vamos utilizar a ponta de uma agulha para encostar levemente pelo corpo do paciente e perguntar se ele refere e sentir dor. Também podemos fazer pontos de pressão, usando 2 agulhas. Nós pedimos para o paciente fechar os olhos, encostamos com um ponto e perguntamos se estamos encostando com 1 ou com 2, ou com 2 pontos e perguntamos se estamos encostando com 1 ou com 2. Eu vou começar encostando com 1 ponto de pressão. Você consegue sentir isso? É doloroso? Consegue sentir?
Consegue sentir? Perfeitamente. Se eu tivesse 2 agulhas, eu poderia fazer com 2 pontos de pressão. O próximo é o exame térmico. Nós podemos usar o nosso próprio diapasão, que ele é mais frio, para perguntar se ela sente essa diferença térmica. Podemos fazer por todo o corpo novamente igual com o algodão. Eu vou começar encostando no rosto. Você sente gelado? Sente gelado? Aqui. Aqui. Perfeito. Posso usar nos membros superiores. Você sente gelado? Gelado. Assim como eu posso levantar a calça dela e perguntar. Você sente gelado? Perfeito. Então a gente usa nos membros superiores e inferiores. Usando o próprio diapasão, nós vamos fazer a sensibilidade vibrátil. Eu posso usar ele para vibrar e também colocar na sua própria face, nos seus membros e nos seus membros superiores e inferiores. Então você consegue sentir a vibração? Consegue sentir? A gente pode também utilizar o maléolo da tíbia ou o maléolo da fíbula. Podemos usar os dois. Consegue sentir a vibração? Perfeito. E esse é o teste de sensibilidade tátil, dolorosa, térmico e vibrátil. Agora nós vamos realizar o exame de força e de reflexo neuromuscular. O primeiro exame nós vamos avaliar todo o plexo braquial, os 5 principais nervos, e depois nós vamos avaliar os músculos também inferiores. Nós vamos avaliar primeiro o axilar. O axilar é responsável por esse movimento de levantar os ombros, então eu peço para o paciente ficar nessa posição. Eu vou fazer força contra seus braços e você vai fazer força para cima. Estou avaliando o seu axilar. Quando eu vi o braço dela em posição pronada, eu peço para ela forçar contra a força que eu vou fazer. Então, puxa, fazendo força com o seu bíceps para você mesma. Perfeito. E agora força para baixo com o seu bíceps. Perfeito. Avaliamos o músculo cutâneo, por exemplo, fazendo a força com o bíceps de flexão do cotovelo. Também podemos usar a força do próprio punho. Ela pode fazer a força para baixo com o punho fechado, força para baixo com o seu punho, perfeito. E agora para cima, eu vou fazer isso. Abre seus dedos, force minha mão para cima com seus próprios dedos, e agora para baixo. E agora você vai abrir seus dedos, perfeito. Podemos avaliar os nervos lunares, o mediano, fazendo força para flexionar o punho, e o radial também. Nos membros inferiores, nós vamos avaliar o quadríceps, o nosso gastrocnêmio, a força do pé, do tornozelo. Para avaliar, por exemplo, o quadríceps, eu posso pedir para o paciente forçar a perna para frente, levantando ela. Então, você consegue forçar a perna? Perfeito. Agora você vai forçar para trás, empurrando minha mão para trás. Perfeito. Com o pé, força minha mão para cima. Isso, e agora para baixo. E eu também posso pedir para o paciente retirar a coxa da cama. Você consegue levantar apenas a coxa? Perfeito. E esse é o exame de força. Todos esses exames de força muscular são gravados de 0 a 5. 0 não tem movimento algum. 1 tem apenas a contração com a iminência de um movimento, mas não tem movimento. 2 a gente consegue mover o braço ou qualquer membro apenas no mesmo plano. 3 nós conseguimos vencer a gravidade. O 4 a gente vence a gravidade, mas se tiver qualquer resistência ele não consegue vencer, ele cai. E 5 ele consegue vencer a gravidade e a resistência. Se eu fizer força contra o membro, ela consegue forçar e manter o membro contra a gravidade. Agora nós vamos realizar o teste de reflexo, que ele é junto com o de força. Nós vamos avaliar o tendão bicipital, o tricipital, o braquiorradial, o nosso patelar e o aquileu. Nós vamos começar com o bicipital, ele fica levemente flexionado. Eu vou colocar o meu dedão sobre o tendão e vou percutir sobre o meu próprio dedo. Porém, o paciente tem que estar com o braço relaxado, porque senão o reflexo não vai funcionar. Então eu acho o tendão bicipital e percuto em cima do meu dedo. O paciente deve ter como reflexo a flexão do braço. O outro reflexo que nós vamos avaliar é o tricipital. O paciente precisa estar com seu braço a 90 graus e nós não precisamos mais colocar o dedo em cima do tendão. Nós podemos percutir diretamente usando o martelinho. Então nós identificamos o tríceps, apoiamos o braço do paciente sobre o nosso próprio braço, ele tem que estar relaxado e nós vamos percutir o tendão. O movimento desse reflexo é a extensão do braço. Assim, mostra que o tríceps está em boas condições. O próximo vai ser utilizado o nosso estiloide do rádio, a parte final, mais distal do rádio. O rádio ele se encontra no lado que se encontra o primeiro dedo, o conhecido dedão. Então nós vamos percutir com o martelo o estiloide. Então medimos 3 dedos do pulso e percutimos. O movimento é uma leve extensão da mão. O próximo é o patelar. A perna tem que estar solta em movimento de queda, ela tem que estar leve, bem leve, e eu vou bater sobre o tendão patelar. O movimento é o de extensão. Ela não pode estar nem hiperreflexa nem hiporreflexa, ela tem que estar normal. Movimento leve. Então eu vou percutir sobre o tendão patelar e esse é o movimento que a gente tem que ter, uma leve flexão. Também temos o reflexo aquileu. A gente tem que deixar os pés em uma leve dorsiflexão passiva. O paciente não pode estar fazendo a força ativa. Nós vamos fazer essa dorsiflexão leve, porque quando percutimos, se ele estiver caído, esse é o movimento que ele vai fazer, de extensão. Então, se ela não estiver dorsiflexionada, a gente não vai perceber essa leve extensão que ela tem que fazer. Então, eu vou botar em dorsiflexão leve e vou percutir
o dedão. E o movimento que o pé deve fazer é o de extensão para baixo. E esses são os exames que nós utilizamos para ver os reflexos tendinosos profundos. Ainda quanto aos reflexos, nós temos também os reflexos que são patológicos. Nós temos 3 que nós vamos avaliar aqui hoje. O primeiro deles é o cutâneo abdominal. A gente passa algo rombo na pele, no tecido do abdômen, e deve ter um reflexo chamado cutâneo abdominal. Deve haver a contração do abdômen e o umbigo deve se deslocar em direção ao reflexo. Então, se eu testar o reflexo na parede, aqui por exemplo no hipocôndrio, o umbigo deve se deslocar em direção ao hipocôndrio. Então, eu vou passar algo rombo e ele deve se deslocar em direção ao estímulo. O outro avaliado se chama Hoffman. Hoffman é um teste que nós fazemos na mão para tentar identificar lesões de neurônio motor superior por vias piramidais. Hoffman, nós seguramos o dedo médio do paciente, fazendo uma flexão e soltamos abruptamente, e o dedo 1, que é conhecido como polegar, deve flexionar para baixo. Então, fazemos uma flexão rápida, soltamos abruptamente e o dedão deve flexionar. O outro que nós avaliamos também lesões do neurônio motor superior se chama Babinski. O neurônio superior ele tem o papel de inibir alguns reflexos que são primitivos da infância. Quando nós fazemos esse reflexo de Babinski, por exemplo, numa criança, o ideal é que ele faça a extensão dos pés. Esse é o fisiológico na criança. Porém, com o passar do tempo, o nosso neurônio motor superior tende a inibir esse reflexo primitivo e nos adultos ele passa a fletir o hálux do pé. O pé tende a fletir para dentro e nas crianças ele estende para fora. Então você pede para o seu paciente ficar em decúbito dorsal, ele pede para deitar. E o estímulo deve ser feito na planta dos pés, na face lateral para o medial. E o pé deve fletir para dentro. Esse é o reflexo fisiológico. Se ele estender, fazer uma dorsiflexão, isso é patológico. Então a gente faz o teste e o pé deve fletir levemente para dentro. E esses são os reflexos que são patológicos, que representam lesões de neurônio motor superior por vias piramidais. Esses testes de reflexos são graduados de 0 a 4, no qual 0 é arreflexo, 1 é hiporreflexia, 2 é o normal, 3 é hiperreflexia sem clônus e 4 é hiperreflexia com clônus. O clônus é uma resposta involuntária e contínua após um movimento de flexão muscular não voluntário. Então, se eu pegar, por exemplo, um membro como o punho e fazer várias vezes isso, o clônus seria um movimento involuntário de continuar o movimento muscular involuntário e contínuo. Então, esse seria o clônus. Ele seria avaliado no 3 e no 4, mas algumas avaliações de graduação também colocam um 5º nível, que seria o clônus contínuo. Apesar de você não estar fazendo a flexão, ele fica continuadamente em clônus. Seria o nível 5, que não é muito comum ser utilizado. E estes são os testes de reflexo para avaliar todos os reflexos tendinosos profundos. Agora nós vamos realizar o teste de marcha. Vamos avaliar alterações cerebelares, vestíbulo-cocleares ou sensitivas que o paciente pode apresentar. O primeiro teste que nós vamos fazer é o teste de Romberg. A gente pede para o paciente ficar com os pés juntos e as mãos lateralizadas no corpo. Nós vamos pedir que o paciente feche os olhos. Vamos avaliar alguns segundos se ele perde o equilíbrio ou se ele tem uma queda abrupta. Dependendo do que aconteça com o paciente, é que nós vamos dar o diagnóstico, esse é um diagnóstico clínico. Se fosse uma lesão cerebelar, ele fecharia o olho e perderia o equilíbrio de qualquer forma. E se ele abrisse, ainda perderia o equilíbrio. Se fosse uma lesão vestíbulo coclear, quando ele fechasse o olho, ele teria variações. E se fosse uma lesão sensitiva, o paciente, assim que ele fechasse o olho, ele cairia. Seria uma queda brusca. Então, este é o Romberg, o Romberg estático. E temos também a avaliação do Romberg imóvel. Nós pedimos para o paciente olhar o seu caminho, para ele não esbarrar em nada. Você vai fechar os olhos, vai ir até lá na frente e voltar. Quando você chegar, você pode virar de olhos abertos, tá? Parou, voltou de olhos fechados, perfeito. Parou. Esse é o Romberg móvel, pode virar para lá. Também temos algumas outras análises para marcha. Nós podemos pedir que o paciente faça a marcha indiana. Ele vai fazer passos um na frente do outro, até lá na frente e vai voltar da mesma forma. Perfeito, voltou. Perfeito. Também podemos pedir que o paciente faça a marcha calcânea ou a marcha de calcanhar. Ele vai andar até lá na frente e voltar com os calcanhares, apenas com os calcanhares no chão. Perfeito. Pode voltar. E nós também temos a marcha nas pontas dos pés. Ele vai marchar até lá na frente apenas com as pontas dos pés em contato com o chão. Com esses exames nós podemos identificar alguma ataxia, alguma lesão cerebelar ou vestíbulo coclear que o paciente possa ter. Bom, agora eu vou avaliar todos os pares cranianos. Nós temos 12. O primeiro é o nervo olfatório. Ele sai lá do telencéfalo e tem a função olfativa do paciente. Nós podemos testar dando alguma substância que não seja tóxica para o paciente cheirar e referir o que é. Aqui nós temos uma gase que nós molhamos com alguma substância que nós vamos mostrar para o paciente cheirar e ele tem que dizer o que é isso que ele está sentindo. Normalmente nós utilizamos cheiros conhecidos. Não pode ser um cheiro muito estranho, porque se for um cheiro que o paciente não reconhece, ele não vai poder dizer o que é. Então você consegue dizer qual é esse cheiro que você está sentindo? Café.
café. Essa gase foi trabalhada com café e ela conseguiu referir, então ela acertou o cheiro. O próximo exame é o exame óptico. Nós avaliamos 3 coisas do exame do nervo óptico: o campo visual, a quantidade de espaço que o paciente consegue enxergar, a acuidade visual e a fundoscopia, utilizando um oftalmoscópio. O exame de acuidade visual, nós geralmente utilizamos uma placa de Snellen ou uma tabela de Snellen. A 60 centímetros do paciente, nós mostramos essa tabela de Snellen e ele tem que fechar um dos olhos e olhar as letras que eu perguntar. Você consegue ver todos os itens que tem na terceira linha e ele vai ter que dizer quais são os itens da terceira linha. Ele vai fechar um dos olhos, então nós vamos conferir a acuidade visual olho por olho. O próximo é a fundoscopia. Nós utilizamos um oftalmoscópio, ele emite uma luz lá na retina e a retina deve refletir essa luz na cor vermelha. Ela não pode ser branca. A cor branca seria alguma patologia. Então, quando nós colocamos nos olhos do paciente, o reflexo que nós enxergamos pelo oftalmoscópio é vermelho. O próximo exame que nós vamos fazer é o de campo visual. Eu vou me colocar na frente do paciente, pedir que ele fique olhando para o meu nariz, e com as minhas mãos no campo visual dele periférico, eu vou fazer movimentos e perguntar qual é a mão que eu estou fazendo o movimento. Se eu fizer com uma, você aponta para a que eu estou fazendo; se eu fizer com as duas, você aponta para as duas. Então você consegue ver esse campo visual. E esse é o teste de campo visual. Assim nós avaliamos o nervo óptico. O terceiro é o óculo motor. Ele é responsável pela contração da pupila, pelo levantar da pálpebra e também por todos os movimentos dos olhos, menos aqueles que são relacionados ao oblíquo superior e o reto lateral. Então nós vamos fazer um movimento que nós chamamos de movimento em H. Eu vou pedir que você olhe para a ponta do meu dedo e acompanhe ela por todos os movimentos que eu fizer. Esse movimento que eu fiz dessa ponta do H seria já o exame que nós faremos no nervo 4, que é o troclear, que ele é responsável pelo oblíquo superior. Então, o 3, 4 e 6 tem um exame muito parecido, porém cada músculo que ele inerva tem um movimento diferente. Quando eu peço para o meu paciente olhar para esse lado, eu já estou avaliando, por exemplo, o abducente, que é o 6. Então, eles têm exames muito parecidos. E nós temos também como acrescentar um movimento de convergência. Eu peço que ele olhe para a ponta do meu dedo e eu vou aproximar até o nariz e ele deve convergir. É o estrabismo convergente. Se ele tiver, por exemplo, uma lesão no abducente, esse olho não vai conseguir virar mais para o lado de fora e ele vai convergir para o nariz. É o estrabismo convergente. Então, esses 3 nervos são responsáveis pela motricidade ocular. Tirando o 3, 4 e 6, o próximo seria o trigêmeo. O trigêmeo é responsável, por exemplo, pela sensibilidade facial, a sensibilidade dentro da cavidade bucal e também pela força da mastigação. Então, nós podemos avaliá-los usando uma gase. Nós já fizemos essa primeira avaliação quando eu passei a mesma gase no rosto. Ela tem que referir a sensibilidade tanto facial, que é pela via 1, a maxilar pela via 2 e a mandibular pela via 3. Então, nós vamos passar bilateralmente por todo o rosto. Então, eu passo aqui na via 1, você consegue sentir isso? E já passo na via 1 do outro lado, consegue sentir? Na maxilar e na mandibular. A próxima avaliação vai ser a força da mastigação. Eu posso palpar, por exemplo, o masseter, ou os pterigógeos, ou o temporal, e perguntar para ela se ela está fazendo força com a boca. Porque se ela tentar fazer a força e esse movimento não for efetuado, tem algum problema na mastigação. Então eu vou pedir, eu quero que você mastigue, mesmo sem nada dentro da boca, para eu poder palpar os seus músculos, tá? Você pode mastigar. Perfeito. Eu consigo sentir todo o movimento da mastigação que é responsável pelo trigêmeo. O próximo, tirando o 3, o 4, o 5 e o 6, seria o 7, que é o facial. O facial é responsável pelos 2 terços iniciais da língua, os 2 terços anteriores do paladar, que seria respectivamente as áreas de doce, salgado e azedo, e também pela mímica facial. Aqui nós não vamos avaliar o paladar, mas poderíamos dar, por exemplo, algo doce, algo salgado ou algo azedo para os 2 terços anteriores da língua. No facial, nós vamos avaliar apenas a mímica. Você pode pedir para o paciente franzir a testa, você pode franzir a testa, encher a boca de ar. Perfeito. Você consegue assobiar mesmo que mais baixo possível. O movimento da boca também é facial. E também mostrar os dentes com um sorriso. Você pode sorrir. Perfeito. Todas essas mímicas faciais é responsável pelo nervo facial. O próximo seria o 8º, que é o vestíbulo coclear. O vestíbulo coclear nós já avaliamos nas marchas o equilíbrio. Então, nos resta avaliar agora a audição. Nós usamos o diapasão para fazer os 2 testes de Riney e Weber. Nós podemos fazê-lo vibrar e colocar próximo ao pavilhão auricular e perguntar se ele está ouvindo. Você consegue ouvir esse som? Essa é a audição aérea. Nós também podemos fazer o farfilhar dos dedos, que é esfregar um dedo no outro próximo ao ouvido. E ele deve ser feito bilateralmente. Então eu faço o farfilhar dos dedos no pavilhão direito e no esquerdo e pergunto se ela está ouvindo. Essa vai ser a audição aérea. Mas nós podemos fazer também a audição óssea. Eu faço ele vibrar e encosto
o diapasão lá no mastoide, para saber se a condução do estímulo auditivo está sendo feita de forma correta. Esse é o teste de René, mas também temos o Weber, nós fazemos o diapasão vibrar e colocamos no vértice do crânio. Você consegue ouvir o estímulo? Ele é bilateral, tem algum lado que você não consegue ouvir ele? Perfeito. Eu posso fazer ele vibrar e colocar também na testa. Você consegue ouvir? Bilateral. E esse é o teste do vestíbulo coclear, auditivo e de equilíbrio, que já foi feito no teste de marcha com o Romberg, por exemplo. Podemos fazer algum outro teste, como de retificação de equilíbrio. O paciente naquela posição de Romberg, com os olhos abertos, eu me posiciono atrás dele e puxo, tiro ele da posição de equilíbrio. Ele deve retificar o seu equilíbrio, voltando para o estado de equilíbrio dele. O próximo seria o glossofaríngeo, que é o 9. O 9 e o 10 são avaliados juntos, o glossofaríngeo e o vago. Específico do glossofaríngeo seria, por exemplo, o reflexo de vômito. Com um palito, um afastador de língua, eu coloco lá no fundo da garganta e forço o estímulo de vômito ou de tosse. Mas nós não vamos avaliar ele aqui agora. Então vamos para o vago, usando, por exemplo, uma fonte luminosa. Eu peço para o paciente abrir a boca e eu vou avaliar o fundo do palato dele, não pode abrir a boca, com estímulo luminoso, eu vou olhar lá no fundo, avaliar se tem queda do palato e também peço para o paciente abrir a boca e falar "ah". Você pode falar? Essa fonação do "ah" faz a úvula subir e eu consigo avaliar se ela tem algum deslocamento, porque uma lesão do vago faria o deslocamento da úvula para o lado oposto da lesão. Então, se a úvula se contrasse deslocada para o lado direito, isso quer dizer que a lesão foi do lado esquerdo e assim vice-versa. Agora nós vamos avaliar o nervo 11, que é o acessório. O acessório ele nerva o esternocleidomastóide e o nosso trapézio. Nós vamos avaliar ele pedindo que o paciente force a elevação dos ombros contra a força que eu estou fazendo. Você consegue manter esse movimento elevado? Perfeito, eu faço força para baixo e ela consegue mantê-lo. Também posso pedir que o paciente faça força contra a minha mão. Você consegue forçar o seu rosto contra a minha mão? Eu vou fazer força para o lado oposto. E assim como o outro lado. Perfeito. Para o paciente virar o rosto para o lado direito, quem faz o movimento é o esternocleidomastóide esquerdo. Para eu virar para o lado esquerdo, é o esternocleidomastóide direito. Esse é um movimento de rotação. Para ele conseguir inclinar para os lados, o esternocleidomastóide faz a inclinação para o lado direito. E o esternocleidomastóide esquerdo faz a inclinação para o lado esquerdo. É o oposto. A rotação do direito é o esquerdo e a inclinação do direito é o próprio direito. E o último nervo avaliado é o hipoglosso. O hipoglosso é a motricidade da língua. Nós também temos lesões no hipoglosso. Então nós pedimos que o paciente coloque a língua para fora e nós vamos avaliar se ela está se encontrando na linha média do corpo. Você consegue colocar a língua para fora? Perfeito. Se a língua tivesse um deslocamento para a direita, isso significa que o nervo lesado foi o nervo direito. É o único nervo que a lesão faz o membro se deslocar para o mesmo lado. Então, diferente do vago, a úvula vai contra a lesão. A língua no hipoglosso vai a favor da lesão. Também podemos pedir que o paciente faça força com a língua na parede interna da boca. Então você consegue forçar a minha mão com a língua, do outro lado. Perfeito. E esse é o exame que se faz para avaliar todos os nervos cranianos, todos os pares cranianos que nós temos no exame neurológico.